É isso aí, sente-se à mesa, tá começando mais um Proposições, esse de número 40, se eu não me engano. Você acredita? 40, só aqui no estúdio, fora os que eu gravei na estrada. E hoje, meu amigo, o negócio vai ficar sério. Já pega a pipoca aí, o Guaraná, né, Ninão? No primeiro podcast da história do Nino, eu espero que não seja o último, que não seja traumático. Mas o Nino tá aqui, é um grande amigo, estava conversando com ele agora. Antes dele se apresentar, já vou colocando aqui, porque eu aproveito esse podcast também para deixar muita coisa documentada, até para eu mesmo, para minha casa, e honrar a tua vida, tudo que você fez para nossa história. Eu com a Carol lá no comecinho do namoro, e antes da gente namorar, tanto que você abençoou a Carol, justamente na área do aconselhamento. Carol, ainda uma jovenzinha, pegava o carrinho, não era da sua igreja, não tinha nada a ver, não é da sua denominação, não é da sua igreja local, e você arrumava um tempo na sua agenda para cuidar do coração dela. E já muito as pessoas estão falando assim: ah, Daniel, aconselhamento, eu sempre te ligo, né? Ah, tem que uma turma. É um tema que tá cada vez mais em baixa, infelizmente, mas eu quis gravar e não tinha ninguém melhor, então ainda estamos aqui no JV. Ninão veio de Mogi, graças a Deus por isso. Se apresenta aí, Nino, fala seu nome. Não chama Nino, você vai descobrir hoje o nome do RG do Nino, mas muito obrigado, Ninão. Se apresenta, fala um pouco de você, da sua história, e a gente vai conversando aqui. Legal. Dani, alegria enorme estar com você, meu amigo. Nesse meu primeiro podcast, eu sou, como eu estava te falando, eu sou o cara da sala de aula, dos grupos menores, mas eu não dá para recusar um convite feito por um amigo especial que você é para mim, viu? E obrigado pelo carinho, pela sua acolhida sempre tão calorosa. Meu nome é José Januário da Silva Filho. Eu tinha um pai baiano, uma mãe pernambucana, e quando eu nasci ele resolveu colocar o nome dele, mas a minha mãe, desde que eu nasci, ela me colocou um apelido que é Nino, porque estava passando uma novela chamada Nino Italianinho, como toda mãe, ela achou que eu era lindo como galã. Rá-Tim-Bum, né? Fala pra eles que é antes, né? É antes, é uma geração, é umas 4 gerações antes do Castelo Rá-Tim-Bum ainda. E aí a minha mãe tinha lá o galã da novela que se chamava Nino, ela achou que eu era tão bonito quanto o galã, como toda mãe, e me colocou Nino. E deu certo, né, Nino? E deu Você ficou certo, bonitão, deu né? certo. E as pessoas só me chamam de Nino onde eu vou, e entre os pastores também. Eu sou o marido da Rosângela, sou pai do Felipe tem 27 anos, casado com a Karen. Eu tenho um neto que se chama Matias, que é o nome do seu filho Com também. H ou sem H? Sem H. O meu também, sem H. É Matias original. é sem H, viu? Se você quer pôr o nome do seu filho de Matias, é sem H. Só para deixar claro aqui. Que é um lindo nome. Seu avô tem sido maravilhoso. Sou pai da Júlia também. A Júlia está com 21 anos. Que mais, assim, para te provocar, eu sou um torcedor muito bem-humorado do Esporte Clube do Corinthians Paulista. E vamos ser campeões esse ano, ou eu vou ter que ficar mais um ano em depressão. E não, quanto tempo já, um pouco da sua trajetória, hoje o tema é aconselhamento, né? Mas a gente falar um pouquinho da sua trajetória pastoral e depois a gente vai migrando para como você se desenvolveu tanto nesse tema. Legal. Daniel, semana que vem vou completar 29 anos como pastor. Eu sou um pastor batista, pastorei uma pequena igreja lá em Mogi das Cruzes. Eu estou completando 10 anos lá também na próxima semana, mas uma semana bastante festiva. Dou aula aqui na FLAM, já nessa área de aconselhamento, de homilética, de liderança. Eu estou completando 27 anos já aqui como professor, já estou pensando na minha aposentadoria. 27, então você foi ordenado e já veio para a FLAM. Eu fui ordenado depois de 2 anos. A Ivone cometeu essa loucura de me convidar para dar aula e eu estou aqui desde então. Método bíblico, homilética, liderança, aconselhamento e teologia pastoral também, que tem o prazer de dar essa matéria hoje junto com o André. Com o André Botelho, grande amigo. Benção, Nino. A gente estava conversando aqui e o tema do aconselhamento, ele
ele, não sei, talvez pelo avanço da psicologia, tanto do lado bom quanto ruim, tudo na vida tem dois lados, né? Mas você, antigamente era muito normal aquela coisa do gabinete pastoral, a igreja de pequeno porte já havia necessidade de ter uma secretária, porque a demanda Sim. de gabinete era muito grande. E nos últimos anos, talvez pelo ritmo mais frenético das pessoas, pela questão mais individualista, as pessoas estão mais dentro de si, o gabinete foi se tornando uma coisa mais esporádica, né? Então, talvez para você não, porque as pessoas reconhecem você como alguém do aconselhamento. Mas na tua geração lá de ministério, de pastoreio, de seminário, o aconselhamento era uma matéria-chave, assim, né, pro ministério, né? O ministério foi mudando, né? Hoje as pessoas se preocupam mais com pregação, com coisas que aparecem, né? Exatamente. Mas na tua época era o aconselhamento. Aconselhamento sempre foi uma matéria em que a gente se debruçava com muita paixão, porque era, como você falou, a necessidade era enorme. E hoje, quando a gente fala para as pessoas que eu, por exemplo, eu atendo de terça a sexta, todas as partes da tarde. Sempre tenho demanda. Para muita gente isso é muito estranho ainda. Mas Ou você tá descontextualizado, o menino é atrasado. mas eu queria fazer um recorte. Depois da pandemia, Dani, eu tenho percebido, inclusive na minha igreja, depois da pandemia, essa questão do aconselhamento com as pessoas com quem eu tenho contato, com os alunos, eles me posicionaram que a demanda aumentou. Sim. Eu acho que depois da pandemia ninguém mais é normal, né? Sim, então a necessidade de uma orientação, de um aconselhamento bíblico mais efetivo, isso se tornou uma demanda, graças a Deus, crescente nas igrejas hoje. Isso é bom. Sim. Tanto na área da psicologia também, né? Sim. Quando que o aconselhamento passou a ser uma matéria, assim, de estudo, no sentido de você falar, cara, eu vou me dedicar? Porque todo pastor subentende que aconselha, mas você se tornou alguém conhecido por isso. Todo mundo me manda mensagem de seminário, cara, tô precisando de alguém para dar matéria de aconselhamento. Aí eu vou lá, Nino, tal, ainda a gente não conseguiu por causa da agenda, né? Mas eu sempre te aconselho porque você, para mim, é uma referência na pregação, mas é uma referência no aconselhamento. Essa chave virou em algum momento intencionalmente ou o ministério foi te empurrando para isso? Eu acho que tem essas duas coisas, né? Primeiro, intencionalmente, no sentido de que eu sempre gostei de aconselhar. Desde quando eu era líder de adolescentes. Então, havia muita demanda e eu entendia que Deus me usava de uma maneira muito, muito peculiar, já com os adolescentes, já com os jovens liderando. Aí, quando você vai para o ministério, eu sou já quase 29 anos, então, naquele tempo, as pessoas procuravam muito o pastor. Então, você percebeu a necessidade, eu percebi a necessidade de me preparar um pouco melhor, né? E aí, vagou a questão de eu vir para a FLAM, e no ano de 2000, um professor que era muito bom aqui na FLAM, na área de aconselhamento, ele saiu. E foi meio que de última hora. E aí a Ivone perguntou se eu poderia assumir aquela matéria durante aquele período. E aí eu entendi que era uma oportunidade para que eu pudesse exercer aquilo que eu já conhecia na prática e fui fazer uma pós. E isso abriu assim o leque, né? Eu acabei fazendo uma especialização, 2 livres, e eu fiz uma pós com reconhecimento do MEC, e depois eu também me formei em psicanálise. Isso foi tudo, foi uma jornada muito, muito natural. Eu não forcei. Tinha uma coisa que eu gostava, abriu-se uma oportunidade para eu lecionar sobre isso, eu precisei me preparar. E quanto mais eu me preparava, lecionava, mais paixão brotava por essa área. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta meio boba, entre aspas, mas necessária.
porque, como você Vou colocou... usar bem aqui essa Não, linda fica- caneca, nossa, gente. faz uma propaganda aí, gente. Não tem para vender, mas tudo bem. A gente foi... O pastor era muito acessado, Aham. isso era normal, tanto que os pastores, àquela altura da década de 90, antes um pouco, morava-se na igreja, né? Aquela coisa da casa pastoral, Uhum. e o cara ficava ali frenético, toda hora tinha coisa para ele fazer e tal. Mas isso também trouxe a ideia de que o aconselhamento se tornou algo meio clerical, assim. Só os pastores podem aconselhar. De certa forma, terceirizou demais aquela coisa de dois amigos conversando e aí, de repente aparecia uma demanda. Não, aí isso aí você tem que falar com o pastor e tal. Eu acho sim, que, obviamente, né? A gente sabe que algumas pessoas foram preparadas para isso, têm mais experiência, mas a minha pergunta é simples. Você acha que o aconselhamento ele é algo restrito? Tipo, só os pastores podem aconselhar ou outros irmãos e irmãs da igreja com experiência e vida cristã também podem desenvolver isso melhor na Sim. vida deles? A segunda, minha resposta é a segunda opção. Romanos capítulo 15, verso 14, Paulo diz que, ensinando para a igreja, que se você tiver bondade, foi instruído em toda boa obra, se tiver maturidade, você pode aconselhar no corpo de Cristo. Não é? Então, a gente pode se instruir uns aos outros. Tem algumas situações que você vai precisar ter alguém talvez um pouco mais experiente. E aí sim você deve abrir isso. Vou dar um exemplo prático. Na minha igreja, eu tenho lá, e eu acho que a psicologia ela é uma ferramenta boa para se utilizar. Sim. Eu tenho na minha igreja uma psicóloga que dá expediente, uma vez por semana. Eu fico durante toda a semana. Eu tenho um líder muito maduro que aconselha as pessoas de mais idade. E eu tenho uma outra senhora também muito experiente que faz aquela jogada que Paulo fala para Tito, né? Que as mulheres idosas sejam uma referência para que formem o caráter cristão das mulheres mais novas. Então, dá para a gente trabalhar essas questões. E uma situação um pouco mais complicada, isso geralmente acaba vindo para mim, Sim. como pastor. Pela sua experiência, pela sua liderança, né? E como você vê essa caminhada, ou seja, essa unidade e essa não unidade entre a psicologia e o aconselhamento, ou seja, qual é a diferença entre o gabinete pastoral? Essa pergunta é difícil, né? Mas de forma popular, né? Isso aqui não é ciência, né? São proposições. Eu me defendo muito nisso. Não, gente, se eu falar alguma coisa errada, eu só estava propondo. Vocês que acharam que eu estava concluindo. Então, são proposições. Porque a gente estava conversando agora há pouco. Há um mistério espiritual que os psicólogos não podem traçar. E até por lei mesmo, por conduta moral e ética das organizações, etc. Mas também há um preconceito ainda existente em muitos nichos evangélicos de que a psicologia é um assunto de quem ficou maluco. Então, eu estou trabalhando na minha mente esses dois extremos muito ruins. Um extremo que coloca-se na terapia um espírito messiânico, como se aquilo fosse salvar a vida da pessoa. E o outro extremo de nega-se a necessidade do acompanhamento psicológico. Então, você que tem a prática tanto quanto psicanalista, quanto pastor que lida com isso, na prática, como que você consegue diferenciar? Quais são os benefícios de saber diferenciar isso? Assim? Dani, os dois extremos são muito perigosos. Eu acho que a gente precisa ter muito equilíbrio, muita moderação. A psicologia, a psicanálise são boas ferramentas que você pode usar para entender um pouco mais da psique, para entender um pouquinho mais do comportamento. Mas eu, além de ser um psicanalista, eu sou um pastor e eu sempre brinco com algumas pessoas, né? Olha, primeiro para mim é a Bíblia, é a revelação de Deus, depois vem Freud, depois vem Jung, depois vem os outros. Então,
o Evangelho nos dá essa capacidade de traçar um caminho firme, seguro e sem cair nesses extremos. Então, na minha igreja eu tenho muitos psicólogos, na minha igreja eu tenho um plantão de psicólogos, mas na minha igreja a demanda para aconselhamento pastoral é sempre muito maior. Então, eu trabalho muito com respeito, e eu trabalho cada um ficando na sua área. Uhum. E você tocou numa situação, tem um mistério de Deus, que Deus age muito na nossa comunidade, né? Na Uhum. sua comunidade. Eu tenho uma experiência, eu queria que você que é psicólogo que nos ouve ficasse bem tranquilo, tá bom? Eu não sou esse Nós tipo somos a que favor, calma, a gente só eu tá sou a separando as favor, caixas. eu acredito que em algum momento a pessoa vai precisar tomar a medicação prescrita por um psiquiatra, porque psicólogo não faz prescrição de medicação, eu acredito nisso. Na minha igreja eu tratei uma situação de uma pessoa com depressão, lá em São Miguel, onde a Carol me conheceu. A pessoa teve dois eventos, ela desenvolveu síndrome do pânico, e ela, tomando medicação, ela mudou para a minha igreja. E ela me procurou para falar dos problemas, a gente fez umas 2, 3 sessões de aconselhamento, e ela começou a frequentar a igreja. 2 anos depois, essa pessoa me procurou: pastor, estou totalmente curado da síndrome do pânico. Uhum. Isso não teve a ver com o meu aconselhamento, Uhum. não teve a ver, mas teve a ver com a vida em comunidade. Uhum. Ela cometeu até um erro. Ela falou: olha, joguei toda a minha medicação fora. Eu falei: mas você foi no Uhum. psiquiatra? Ele fez o desmame? Ele te autorizou? Ela falou: não, pastor, eu estou bem, por isso que... Eu falei: não, mas eu queria que você fosse. Uhum. E ela foi, e o médico conferiu que ela estava super bem, e aí ele liberou, para ela não tomar mais nada. Então, esse lado místico da igreja, do evangelho, é extraordinário. E isso surpreende todo e qualquer psicólogo que vá tratar algumas situações apenas no sentido da teoria que eles abraçaram. É muito diferente. Uhum. Então, o aconselhamento bíblico 2 anos atrás, uma pessoa da minha igreja estava fazendo acompanhamento psicológico por uma situação e fazendo acompanhamento de aconselhamento comigo. E aí ela disse que o psicólogo dela, que era um ateu, queria me conhecer, de tanto que ela falava das coisas que eu comentava. E eu fui numa sessão dela. E ele falou: olha, poxa, como a sua Abordagens. percepção e a minha abordagem, Uhum. como elas estão criando um dueto. Eu achei aquilo muito legal, que só comprova o que você está falando, né? É possível coexistir, né? Mas eu, que conheço o poder do evangelho, que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, e que há coisas incríveis, místicas, na vivência do evangelho em comunidade, há coisas que psicologia não consegue É, explicar, eu né? tava. O Caleb tá aqui também, né? Depois você acho que vai ver Grande ele lá. Caleb. Tô forçando a barra pra ele gravar, ele não gosta também. Nossos amigos tudo tímido, né? Eu também não gosto, por mais que as pessoas possam pensar que não é verdade. Cara, mas você manda Mas, bem demais. eu tava conversando com o Caleb, e ele, há muitos anos atrás, o texto de Tiago 5, que é a ideia de confessar os pecados uns aos outros Aham. para alcançar a cura, né? Eu acho que é um dos textos mais complexos nesse sentido, Uhum. porque é um pouco de falta de reflexão teológica, né? Porque os pecados em Cristo foram perdoados. Pronto. Uhum. Mas, às vezes, a marca do pecado, no sentido da consequência, eu acho que Jesus deixou para a comunidade uma coisa mística da oração, do abraço. Tanto que nesse texto, antes o Tiago fala: ó, tá alguém doente? Chama os presbíteros, que eles, Uhum. que eles coloquem as mãos, né?
E aí eu fui fazendo uma leitura, Caleb que começou isso há muitos anos atrás, e eu fui pensando, ao ponto de eu chegar a pensar que a imposição de mãos é mais uma forma da pessoa perceber que não está sozinha do que uma transferência sei lá, de espírito, como se eu tivesse poder. Agora, quando eu imponho a mão em alguém que está em crise, sofrendo as consequências do pecado, e ministro cura sobre essa pessoa, o Tiago está dizendo, entre aspas, todo mundo foi perdoado pelo sangue de Jesus, e aí teologias vão brigar em relação a isso. Mas é fato que Jesus, em Cristo, nós temos a remissão dos nossos pecados. Beleza. Mas o Tiago, segundo a nossa tradição, é até o irmão de Jesus, né? Ele vai dizer que o Espírito Santo deixou a cura como um benefício comunitário, que a cura do pecado só pode acontecer, a libertação plena do pecado, não de forma mística, estou falando de forma humana, só pode acontecer se alguém orar por outro alguém, impondo as mãos sobre eles com a liderança da comunidade. Então, Jesus sempre teve essa prática, né? Então, teu irmão pecou contra você? Vai até ele. Não deu certo? Leva testemunho. Então, assim, sempre foi uma coisa comunitária, né? Então, como você lê essa ideia mística, que nem você deu o exemplo dessa pessoa da sua igreja, o poder que a igreja, independente se ela é batista, presbiteriana ou de linha pentecostal, ou se ela é carismática, há uma coisa mística do Espírito Santo que cura mesmo. Que muita gente já errou, como você colocou, de deixar o remédio para um pastor doido que deu uma palavra doida, mas muita gente já foi curada pela oração de um santo, de um justo. Com certeza, Dani, então, com certeza. Como você lida com isso, assim, para tentar fazer a tua igreja local perceber que a cura na comunhão? Dani, de novo, eu lido com o equilíbrio. Eu acredito piamente no que você crê sobre o texto de Tiago 5. Acredito piamente nisso. E acredito que por trás de algumas situações, por exemplo, eu tenho na minha igreja 2 pessoas que têm esquizofrenia. Tem um diagnóstico de muito tempo. E essas pessoas, elas precisam tomar medicação. Claro. Elas precisam fazer terapia. E elas precisam de aconselhamento. Eu fui professor de um aluno que ele vinha de uma comunidade muito radical. Uma comunidade que não aceitava não só psicologia, mas não aceitava o remédio. Você não tinha fé se você usasse um remédio desse. E eu olho para esses 2 casos, estou falando do meu quintal, na minha igreja. Eles entraram para a igreja, eles não queriam tomar medicação, e eu os convenci a tomar medicação, e disse para ele que eu acreditava que o ambiente da igreja, curador, por causa da presença do Espírito Santo, ia trazer um equilíbrio, que ao longo do tempo, essa medicação ela ia se diluir, ia se espaçar. E isso está acontecendo na vida dos 2. Por quê? Porque a igreja tem essa coisa mística da atuação, da presença do Espírito Santo de Deus, que é extraordinário. E você citou algo muito legal, Dani, quando você fala da imposição de mãos, né? E olha o meu equilíbrio. A psicologia, ela abraça a ideia de que todo ser humano precisa pelo menos de 4 abraços por dia para ressaltar sua autoestima, reforçar a sua serenidade. E essa questão do toque na igreja, do abraço, desse momento, sem cair nos extremos. Né? Claro. Olha para o irmão que está do lado, dá 20, 80, 580, dá não. 7 beijos. Mas sabe esse momento de confraternização Sim. que a gente vê, que a gente toca na pessoa? Sim. Isso é fundamental. Igrejas que têm esse momento de clamor, de intercessão, em que você abraça, em que você ora com imposição de mãos. Eu tenho
um grande amigo que faz isso todos os domingos na igreja dele. As pessoas vão lá na frente, ele impõe as mãos, ele ora. Cara, como isso é significativo e como Deus age para fazer coisas incríveis, Sim. trazendo bem-estar emocional, equilíbrio. É muito legal. Nas nossas comunidades, nós temos muitas pessoas, por exemplo, que só recebem um abraço no domingo. No domingo. E eu posso comprovar isso para Sim. você, porque eu sou aquele pastor da moda antiga que ainda Vai lá na termina o porta. culto e eu vou lá na porta. É a Quer chance saber, quando tá de chovendo. conversar com as pessoas que podem falar comigo alguma coisa. E teve dois domingos seguidos que eu não fui, porque precisei ir para o gabinete para atender. Cara, 2 semanas depois fui para a porta, aí uma velhinha foi me cumprimentar com uma cara muito amarrada. Eu falei, mano, tá bem? Não, não tô bem, não, tô com raiva. Tô com raiva do senhor. Eu falei, mas por quê? Porque tem 2 domingos que você não vem aqui na porta, 2 domingos que você não me abraça, e eu quero que você saiba uma coisa. Aqui na igreja é o único lugar que eu sou abraçada. Nossa. Uma senhora viúva, já de idade, filhos mal vêm visitá-las, tá ali. Então, aquele dia em diante, ou eu tenho que ir sempre, ou alguém vai no meu lugar, porque essa questão do toque, da oração que você faz ali, quando alguém faz um pedido e você ministra 30 segundos, cara, isso é extraordinário, Dani. Sim, Extraordinário. até biblicamente, um dos milagres que eu mais... Eu gosto de todos, né? Mas assim, que mais me chama a atenção, até pelo toque, é a questão da mulher do fluxo de sangue. Aquela ideia, na medida em que ela tocou Jesus. Sim. Então, às vezes a gente não... Claro, Jesus tem poder, em outros momentos ele só deu uma palavra e tal. Mas o toque naquele texto é uma chave, assim, é uma virada, né? A partir de um toque, ela é curada, e depois Jesus vai lá, conversa, restaura a questão social, tudo que tem por detrás daquele texto. Mas talvez a igreja, ela, por essa terceirização, por essa idolatria com a ciência, né? A gente foi ficando mais humano ao longo dos anos, né? Essa ideia de ter uma explicação para tudo, querer dominar todas as narrativas e coisa na igreja que não, a cura de um câncer ninguém explica, nem o médico. Sim. Ninguém dá conta, Verdade. né? Ninguém dá conta, mas Jesus tem uma proposta de escuta, né? Então, tanto que muita gente tenta conciliar Jesus, aquela coisa do Augusto Cury, né? O maior psicólogo de todos os tempos, porque Jesus, a mulher do fluxo de sangue, Jesus permite ser tocada. A mulher do poço, Jesus conversa e escuta ela, conta a história dela, envia a mulher. Então, assim, os próprios discípulos, num movimento sempre de pergunta. Jesus era o rei das perguntas, né? Sem dúvida. E eu acho que o aconselhamento é isso, né, Nino? Alguém estava conversando comigo e eu tenho muita dificuldade porque eu falo muito, né? Então, por isso que eu não sou um bom conselheiro. Tô aprendendo a duras penas e com a misericórdia dos meus irmãos, porque um bom conselheiro, né, alguém que ouve, não sei qual seria o título para isso, né, mas é um conselheiro, tá ouvindo e tá dando conselho, né, ele precisa treinar a escuta, né, Ninão? Sim. Você sempre foi um bom de escuta ou você lutou, assim, porque eu não conheço ninguém que escuta com tanta... A sensação que eu tenho é que você é uma das pessoas mais atentas quando alguém tá falando com você. Eu nunca vi você assim, ó. Você é um cara atento, mas isso foi treinado ou tem uma pitada de Deus, assim, na tua pessoal que vida? está nos acompanhando, olha, um amigo, quando conversa com outro amigo, 50% do que fala exagera 100. Mentira. Você é o rei da escuta, disso, cara. não. Todo mundo que te conhece vai confirmar aqui. Dani, cara, a escuta, ela é o principal ingrediente numa sessão de aconselhamento eficiente. Eu nem sempre fui um ouvinte muito atento, né? Hoje é um problema isso aqui para quem aconselha. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o aconselhamento, na minha compreensão, ele é uma relação de cuidado
entre duas pessoas, onde uma tem assume essa função de tentar ajudar a pessoa a enfrentar os seus dramas nas estações da vida que ela está vivendo. E a gente não consegue fazer isso se a gente não consegue ouvir bem. Aconselhamento essencialmente é ouvir. A gente ouve com os nossos ouvidos, a gente ouve com o nosso coração, a gente ouve com o nosso olhar. Sim. Se eu não consigo ouvir bem, eu não vou reparar nas pessoas. Não vou reparar se você vai conversar comigo, se as suas pernas estão balançando muito, que é um indicativo que você está muito tenso. Uhum. Então, eu vou perder detalhes. Então, essa escuta, ela precisa ser apurada demais. Nem sempre eu fui assim. Eu fui aprendendo ao longo do tempo e desenvolvendo essa questão, né? Porque quando eu comecei a estudar aconselhamento, lá nos anos 2000, as pessoas falavam muito que a gente tinha que falar. Da resposta. Que a gente tem que fazer perguntas inteligentes, que isso tudo faz parte. Claro. Mas a gente só faz perguntas inteligentes se a gente consegue ouvir a pessoa. Então a gente ouve muito mais do que falam. Uhum. E se você quer aconselhar, eu acho, por exemplo, que você é um excelente conselheiro. Acho que essas coisas de falar muito, de opinar, ou de contar exemplos, se a gente conseguir ter um pouco de controle nessas coisas, a gente vai deslanchar. Né? Mas a escuta é fundamental. Né? Como dizia o grande Rubem Alves, né? Ele dizia assim: eu conheço muitos cursos de oratória, mas nunca ouvi falar de um curso de escutatória. Que é o que a gente precisa. As pessoas não se ouvem mais, Dani. Quantas pessoas que eu atendo na minha igreja, de outras igrejas, que vêm com situações em que elas falam uma hora, e quando eu vou falar, elas dizem assim: pastor, muito obrigado, Nino, você me ajudou demais. Eu não falei nada. Eu fiz uma oração de acolhimento, vou fazer uma oração agora para a pessoa ir embora, e eu não falei nada, porque ela só precisava ser escutada. E no mundo que a gente está vivendo, onde a pessoa que tem muitos compromissos, que não tem tempo para nada, ela é tida como uma pessoa chique, elegante. A gente não ouve mais, a gente não ouve mais. A gente não ouve mais a esposa, a gente não ouve mais os filhos, a gente não ouve mais os amigos. E ouvir é uma necessidade de todos. Eu tenho necessidade de ser escutado também. Então, a gente quer emprestar ouvidos atentos, como diz o Tiago Grulha para as pessoas, mas a gente também precisa de ouvidos atentos para a gente abrir o nosso coração, a nossa alma. Mas há coisas que a gente pode aprender para melhorar esse nosso processo de escutar as pessoas. Sim, tem então um quê da nossa personalidade, mas tem um quê também do esforço, né? De querer, eu quero me tornar, eu tenho tentado assim, mas é muito difícil. Você usou uma expressão aí, que é oração de acolhimento, porque assim, eu acho que todo mundo tá ouvindo a gente assim, eu sempre falo isso, né? Quando eu sonhei com esse programa, né? Com esse podcast, assim, era muito na ideia de conversar, propor, sabe? Você me conhece, sei lá, mais de 15 anos e eu nunca tive muita coisa de, vou concluir, eu encontrei isso aqui, nossa, eu achei o que ninguém achou, mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas querem muito o passo, né? Acho que nem você lançar um livro 7 passos para aconselhamento, 6 passos, 8 passos. Eu não sou contra nada disso. Tudo que é pro bem de alguém, eu tô dentro, eu sou a favor. Mas às vezes a gente tá conversando aqui, as pessoas ficam assim, tá, mas como eu faço, né? Eu quero aproveitar que você deu essa deixa da oração de acolhimento e te perguntar assim, eu sei que você não é metódico ao ponto de dizer, não, agora você já falou, agora é o segundo passo, agora é o terceiro, agora é o quarto, já deu uma hora, levanta e sai. Eu sei que, obviamente, você não é assim, mas eu tenho quase certeza que dentro da sua cabeça você tem uma estrutura básica e se você puder compartilhar assim, quais são os passos de um aconselhamento? O irmão me ligou
ele precisa conversar comigo, eu sou um pastor ou não sou um pastor, como que eu conduzo essa conversa para ele poder abrir o coração, para ele se sentir confortável comigo, quais são os passos que você toma, os cuidados, para a pessoa dizer, não, agora o Nino deu os passos concretos aí pra gente, até para eu poder, eu não vou notar porque vai ficar gravado aqui, eu assisto depois. O Dani, assim, quando uma pessoa vem procurar um conselheiro, uma conselheira, para abrir o coração, a primeira coisa que a gente precisa pensar é como é que eu faço para essa pessoa se sentir acolhida. Então, é a maneira como eu vou introduzir a minha conversa. A gente nunca deve entrar logo no ponto, né? O que você veio fazer aqui? O que você veio fazer aqui? Por que você está me procurando? A gente conversa da pessoa, sim. Fala de alguma amenidade, a gente presta atenção, observa. Às vezes ela tá lá com um caderninho do São Paulo Futebol Clube, você começa a falar que ela tem mau gosto e tal, você vai ganhando um pouco essa confiança da pessoa ali, sendo simpático. E aí você, geralmente, eu faço isso com todos, inclusive com as pessoas que não são evangélicos que me procuram. Olha, eu posso orar com você antes da gente conversar? Que é o que você chama de acolhimento. Isso, aí eu faço uma oração. E quando eu termino a oração, eu geralmente digo assim, olha, não importa o que trouxe você aqui, eu gostaria muito de te ouvir. Então, nesses próximos 50 minutos, 1 hora, meus ouvidos estão a seu dispor. E eu queria que você abrisse o seu coração. Não estou aqui para te julgar, estou aqui para tentar te ajudar. E aí a pessoa começa a falar. Né? Algumas pessoas falam com muita naturalidade, outras a gente às vezes vai precisar ajudar, né? Mas o essencial é pontuar, voltar ao que eu havia pontuado, né? A gente precisa ouvir mais. Ouvir mais o que a pessoa está colocando, prestar atenção nas expressões visuais, na expressão corporal da pessoa, isso fala muito também. E depois que a pessoa apresentar, eu geralmente trabalho assim, como eu atendo com hora marcada, eu destino 1 hora para cada pessoa. Então, quando vai dando mais ou menos uns 50 minutos, eu aviso para a pessoa, olha, eu vou te dar mais 1 minuto para você concluir, senão não vai dar tempo de eu fazer alguns apontamentos com você. Aí, os últimos 10 minutos eu falo. Aí, daí, dessa situação, a gente vê se precisa ter uma outra conversa, se está bem encaminhado, dependendo da situação, se eu vou encaminhar essa pessoa para outra pessoa, às vezes para um psicólogo, às vezes para um clínico geral, para encaminhar para um psiquiatra. Então, esses 10 minutos finais são importantes para a gente, depois de ouvir, tentar fazer essa parte do fechamento. Aí você termina com uma oração? Ou... Termino sempre com uma oração. Então você tem o que você chamaria de oração de acolhimento. Isso. Algumas perguntas propositivas. Exatamente. E aí faz alguns apontamentos. Não muitas conclusões, não é isso? Isso. Não, eu acho que o conselheiro não é aquele que tem que dizer o que o outro tem que fazer, né? Às vezes sim, né? Às vezes é óbvio que a pessoa tem que fazer, mas na maioria das vezes você tenta fazer com que a pessoa tire suas conclusões. O ideal é você fazer com que a pessoa entenda o que será melhor para ela na decisão que ela precisa tomar. A gente nunca pode tomar uma decisão no lugar da pessoa. O conselheiro, ele aponta os caminhos à luz do que a pessoa está apresentando, mas a decisão é dela. Né? Você gosta de indicar algum livro, filme ou caminhada, alguma coisa desse sentido? Tudo nessa linha que a gente aprendeu aqui no JV. Livro, às vezes uma tarefa, né? O filme é muito legal, relacionamento de casal, conflitos, é muito bacana a gente abordar. Um filme, um livro, o casal uma tá mal, tarefa, nunca comeu uma pipoca junto. Exatamente. Então, trabalhar essas questões. Eu acho que de exercício prático torna o aconselhamento muito mais dinâmico também. Sim. E quando você acha que o
que te faz perceber que a pessoa precisa de um plus, assim, no sentido de, não, você precisa de um psiquiatra, assim, você não pode encaminhar como pastor, ou pode? Hum, Tem que passar pelo psicólogo. tem que passar. Mas quando que você Não, pro percebe que você fala assim, psiquiatra, ó, você tá doente, cara? É, sei lá, sua experiência, ou... o comportamento abusivo, que mostra que aquela pessoa está Uhum, apresentando ali um comportamento patológico. uhum, E, por exemplo, essa pessoa com esquizofrenia, sim. ela chega para você e diz assim: olha, hoje eu conversei com Jesus, ele apareceu na minha frente. E também falei com meu anjo da guarda. Uhum, E ela conta para você, e assim, é como se essas impressões estivessem reais. acabado de Aham, acontecer, foi real para ela. aham, Ela está vivendo um processo de alucinação. aham, E aí você vai conversando, você vai conversando. Quando você percebe que você desconfia que tem alguma coisa aí, porque eu não sou um psiquiatra, quando você desconfia, você vai encaminha. fazer No sentido encaminhamento. assim, olha, eu gostaria muito que você procurasse um clínico. Hoje, o profissional que é mais procurado, psiquiatra, no SUS. Uhum. É dificílimo achar uma consulta com um E muito psiquiatra caro hoje. os particulares, né? Geralmente o pessoal vai para um clínico geral. Uhum, O clínico geral faz um primeiro atendimento e ele encaminha. uhum, Mas é importante quando você perceber que o que está sendo apresentado para você foge da sua alçada, a gente precisa ajudar essa pessoa aham. a que ela receba ajuda. Sim. Né? Ou a pessoa tá com medo, Sim. em pânico, Muitas não vezes consegue ter vida acontece, social. muitas vezes acontece, Dani, dessas pessoas nos procurarem, eles já foram num psicólogo, já foram num psiquiatra, mas tem muita resistência. Aí tem essa coisa, se eu tomar remédio, eu não tenho fé, porque Deus pode me curar. Deus pode curar, mas Deus pode curar também através da medicação. Esse mesmo irmãozinho tomou Neosaldina antes de ir, né? Exatamente. A gente toma Tomou o remédio para dor de omeprazol. dente, mas não quer tomar um remédio que vai nos ajudar numa Sim. questão, inclusive, de hormônios que precisam ser estabilizados Uhum, e a gente está com falta. É a medicação que vai fazer sim. isso. Né? É muito interessante isso, Danilo. Talvez porque a psicologia é uma matéria mais recente, né, Uhum, historicamente, se eu não me engano, acho que século XIX, alguma coisa assim, uma coisa bem nova, uhum, e a gente é novo, não viveu isso, mas é para mim, para a geração até mais nova do que eu, é um pouco assustador ver que a igreja contribuiu com esse é, demônio, essa uhum, demonização uhum, dessa área. Eu realmente não consigo pensar, mas o que tem a ver a pessoa? uhum, Eu lembro uma vez que um aluno aqui, quando eu morava aqui, também estava muito mal, você ajudou muito ele, e acho que foi até você que encaminhou ele para um psiquiatra que era amigo seu, e na uhum, ocasião eu que levei, alguém que uhum. você conhecia, Foi e você eu, que levou eu que mesmo, que levei. legal. Aí eu tava lá na sala, ele pediu para entrar junto, porque o Uhum, irmão tava em surto mesmo uhum, naquela ocasião. E aí eu lembro certinho do médico dizendo assim, era um senhor já perto dos seus 70 anos, eu acho. uhum, Ele disse assim, ó, eu tenho um problema muito sério de estômago. Aí ele falou assim para esse irmão, faz mais de 30 anos que todos os dias de manhã e de noite eu tomo um remédio. E aí ele falou assim, e você tem que começar a entender que você tem uma mesma questão, mas em outro órgão. E que se você uhum, não se medicar, uhum, você vai viver esses uhum. surtos com uma frequência cada vez maior e cada vez mais forte. E Sim. é tão de Deus que eu tenho contato com essa pessoa até hoje, e eu vejo o avanço da vida dessa pessoa, o quão estável ela tá, quão Que bem legal. ela tá, quão Uhum, cuidando de gente, alegre. E a uhum. gente olha o que a gente viu, é, você fala assim, meu, cara, que bênção foi Uhum. esse irmão poder ter acertado numa medicação. Sei que muitos Sim. psiquiatras está virando também Uhum. meio que É, prescrição muito ruim é. e acaba com a vida da Uhum. pessoa, acaba com a Exatamente. personalidade da pessoa. Uhum. Quando que, na tua experiência, assim, não sei se você já, claro, pensou nisso, mas
Por que você acha que ainda há esse preconceito e até essa insensibilidade pastoral, espiritual, de pessoas com medo do remédio, como se fosse um retrocesso espiritual, ela tem que ser medicada, se ela não tiver fé. Aí ela fala, mas eu orei, eu li a Bíblia, eu tomei aconselhamento e eu ainda estou assim. Na tua experiência, por que as pessoas Dani, conciliam isso? falta de conhecimento. Ignorância pura mesmo. Ignorância. E um preconceito que não se sustenta. Às vezes, quando a pessoa entende que é mais fácil você aconselhar outras pessoas a tomarem medicação, não tomarem a medicação, quando não é você. Aqui, na FLAM, nós tivemos um aluno que ele veio de uma comunidade e ele contou, no final de uma aula de aconselhamento, ele contou para nossa sala toda, e eu fiquei de boca aberta, de que uma pessoa que ele conhecia, que defendia essa ideia de que era pecado tomar uma medicação psiquiátrica, era falta de fé. A esposa dele passou por um surto e precisou tomar. E ele, para ela serviu. Para ela serviu. Então, assim, ignorância bíblica, falta de conhecimento, inclusive do que a psiquiatria faz, do que a psicologia faz, e uma falta de conhecimento bíblico tremendo, né? Porque na Bíblia você olha, muitos personagens passaram por Exatamente. momentos cruéis, assim, né? Hoje tem muita gente olhando para a Bíblia e analisando, Sim, né? A depressão de Elias, aquela coisa toda, né? Com um olhar um pouco mais equilibrado. Sim. Né? Você também tocou numa situação de que a gente está vivendo um tempo em que também tudo é depressão e tudo você precisa tomar remédio. Não, tá louco do remédio. Então, todo mundo me critica porque eu não tomo remédio. Aí eu fico assim, Daniel, minha esposa é igualzinha a você, Dani. Minha esposa não toma remédio. Não tô dizendo que eu não teria que tomar, mas eu fiz a terapia e etc. O pessoal insiste que eu deveria fazer mais. Acho que beleza, faz parte mesmo, tem que fazer. Mas outro dia eu falei pro irmão, assim, corre o risco de eu não precisar ou todos os seres humanos agora têm alguma questão? Porque senão aí vai contra a própria ciência. Sim. Se é de todos, não é de ninguém. E tá virando uma loucura do remédio. E pior, da pessoa que auto se medica, né? Você também, que aqui no Brasil eu já vi gente passando remédio. Eu tava num grupo do meu condomínio lá. E, não, minto. Uma mulher da minha igreja, no grupo do condomínio dela, alguém comprou a mais, ou o SUS deu a mais, um remédio tipo o Rivotril, super pesado lá, não sei quantos miligramas. E ela, tipo, gente, no grupo do condomínio, como se fosse assim, alguém tá precisando, eu tô aqui com as caixas. Aí, de repente, alguém acha que precisa, toma um negócio desse. Então, assim, mas, desculpa, te cortei. Não, mas é isso. É uma loucura, pra né? Para ilustrar o que eu tô falando, que tudo hoje por trás disso tudo, a gente tem uma indústria farmacêutica que lucra horrores, especialmente no nosso país, né? O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Sim. É o país que mais consome Rivotril. Então, sério mesmo? Então, tudo é medicamento. E aí, quando realmente a pessoa precisa, a gente pega alguns que têm essa visão de que não, é falta de fé se eu tomar uma medicação. Então... não, mas sim, falando um pouco do aconselhamento, né, e voltando um pouco nesse tema, no sentido dos benefícios, assim, né, você, uma mente muito equilibrada, poucas pessoas chegaram lá por falta de informação, a gente é muito beneficiado pelo FLAM, pelo JV, às vezes as pessoas não fazem ideia do quanto que isso afetou nossa vida, o contato que a gente teve com mestres que estavam além do seu tempo e a gente queria gravar com você até primeiro, por você ser um amigo, tá perto, é mais fácil você vir aqui do que lá em Santo André. Segundo, para que as pessoas pudessem entender melhor que as coisas não se excluem, o aconselhamento não exclui a terapia não exclui o aconselhamento, mas
toda vez que eu gravo com um psicólogo, tem alguns lá na igreja, e a gente se encontra bastante, eu continuo evangélico no sentido de que há coisas que só oração, há coisas que só são curadas na comunidade. Paulo vai tratar disso até na ceia, aquela coisa mística de há pessoas que se adoecem e independente da leitura que a gente tem sobre a ceia, se é um memorial, etc. Mas o Calvino fez uma leitura interessante disso, dessa coisa mística que há na ceia, de que realmente pessoas tanto são adoecidas quanto são curadas, que é um poder espiritual naquele momento, etc. Você não precisa crer nisso, mas durante toda a história cristã, a comunidade, o louvor, a oração foi pauta. E hoje, a falta de comunhão, a igreja como espetáculo, talvez tenha adoecido as pessoas, né? Como que você faz, Nino, para você ser cada vez mais contextualizado, tua igreja, graças a Deus, avançando muito, estou muito feliz com tudo que você contou antes aqui. Como você faz para manter a raiz, assim, cara, a gente vai se contextualizar, mas comunhão é comunhão, louvor é louvor, pregação é pregação, isso aqui não é uma sessão, isso é um culto, tem nome, entendeu? Sim. Porque agora o negócio tá chamando sessão, vem na sessão das 9, sessão, cara, isso aqui não é um culto, que a oração daqui a pouco vai... Palestra, que a gente chama, pregação virou palestra, né? E não vamos nem falar do espaço VIP pra gente não ter problema. Não, aqui, não, que aí os caras fazem derrubar nosso canal aqui. Porque você entendeu, né? Então, há coisas que só a comunidade, dentro do aconselhamento, e muita gente está perdendo a mão no sentido de perdendo o benefício de ser um conselheiro. Sim. Então o pastor fala assim, você tá com problema? Não, vai pro psicólogo. Você tá com problema? Vai pro psiquiatra. O cara não desfruta da bênção de ouvir um irmão, de abraçar um irmão, de tomar um café com a irmã, de abraçar a irmã que só abraça as pessoas no domingo. Porque, então, por um lado, a loucura de considerar tudo isso pecado. Do outro, a loucura de terceirizar todas as coisas e não receber mais pessoas no gabinete, ou em casa, ou na praça. Exatamente. Quais têm sido as tentações da modernidade para você nisso, assim? E como você não abre mão? Aí nos extremos é a luta diária que todo mundo que está no ministério precisa abraçar e ter muito cuidado. Daniel, 2 coisas importantes. Primeiro, a gente nunca deixar de ouvir o nosso maravilhoso conselheiro que é o Espírito Santo. Nosso coração precisa estar voltado para ele. Então, acho que a nossa vida devocional, ela nos dá essa capacidade de discernir melhor esses tempos difíceis que nós estamos vivendo. A gente precisa ter tempo para ouvir Deus. Se a gente não tem tempo para ouvir Deus, nós podemos defender, abraçar correntes que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, levar o nosso coração cativo para Deus. Segundo, eu tenho um amigo que diz o seguinte: ande com gente melhor que você. Eu acho que a gente tem que andar com pessoas que são referências para nós. Se você entrevistou alguém ontem aqui, é uma referência para você e para mim, André Botelho. Não é um cara das mídias, mas é um cara que é contextualizado, tem um coração de servo, que a gente aprende muito com ele, conversando. Então, acho que a gente precisa manter a nossa saúde mental, e é uma coisa importante. Isso acho que abre espaço para uma outra proposição, falar de saúde mental entre líderes da igreja. Cara, como a coisa está complicada, porque a gente está se perdendo. A gente está se perdendo numa cultura de resultados. A gente precisa crescer. E crescer a qualquer custo. E a gente enlouquece. Tudo é psicologia, não encaminha para psicologia, tudo é coach, você precisa pregar. E sendo um pregador motivacional, você não deve ser bíblico mais. É o que essas correntes estão ensinando para nós. E a gente precisa manter o nosso coração ensinável, ouvindo Deus e ouvindo gente que ouve a Deus. Não é? Sim. Eu tô aqui pegando o celular porque a gente tem um quadro
caminhando aí mais ou menos pro fim. Quando a gente começou, o meu desafio na internet, para te explicar, né? Era de que o negócio parece que não tem gente, né? A internet virou uma massa, né? Então, quem é que tá realmente escutando isso aqui, sabe? Eu ficava meio, legal, você vê, X pessoas escutaram, você tem os gráficos que o YouTube te dá, quantos minutos as pessoas escutam, etc. Mas você não tem a pessoa, você não sabe da história dela. E eu sofria muito com isso, porque eu meu negócio é saber quem é, poder falar com a pessoa, tal. Aí, conversando com os amigos, a gente criou um grupo. Então vai aparecer para você aí, e desse grupo surge a ideia de um encontro. Então, eu já te convidei, sei que sua agenda é complexa, mas no dia 22 de fevereiro, tá chegando agora, a gente vai ter o primeiro encontro do Proposições, que nasce nessa ideia de, cara, a gente precisa encontrar as pessoas que estão assistindo a gente, e não só pessoas que também não assistem, mas que vão ter um momento de mesa. Então, pra você ter uma ideia, não, eu bolei junto com os meus amigos um encontro que tudo vai acontecer nas mesas o tempo todo, não vai ter cadeira só. Então a gente vai sentar na mesa, 6 ou 7 pessoas, o que vai acontecer lá, volta para cá. Então são proposições que são feitas no palco, voltam para ser conversadas, dialogadas nas mesas. Vai ter almoço, vai ter café da tarde, tudo, ninguém vai precisar sair, porque eu tô nessa ideia de que o que tá faltando para a igreja evangélica brasileira, na verdade, não são eventos, não são congressos, são encontros. Então tá aparecendo aqui em algum lugar da tela um QR Code, é só você apontar lá, tem tudo descrito, todas as explicações. Eu quero muito que o Nino esteja com a gente, mas se não tiver, no ano que vem eu consigo levar ele, que a agenda é bruta aqui. E eu queria muito que você fosse. Se você acompanha o Proposições, por favor, vamos estar junto nesse momento, nessa agenda especial. E também, como falei antes, a gente tem esse grupo que surgiu dessa minha... Se eu não tivesse o grupo, eu acho que eu desistia, assim, de ficar só no YouTube, não tenho grandes números, mas sei que tem alguém assistindo sempre. Eu queria ver essas pessoas. E do grupo surgiu a ideia de eu começar a compartilhar com eles antes, né? Vou gravar amanhã com o Nino é pastor lá, é batista, e ele tem se especializado cada vez mais no aconselhamento, e façam algumas perguntas, e meu amigo, sem filtro aqui. Jesus. Deixa eu achar o grupo, que eu já meio que me perdi aqui. Então, o pessoal fez boas perguntas, Nino, para você, e a Carol mandou um coraçãozinho aqui. Então, primeira pergunta que fizeram para você, você não precisa, vai no teu tempo aí, mas não precisa se aprofundar tanto, é mais perguntas de bate-pronto, assim. Quando não aconselhar, no caso específico, você tem alguma diretriz ou tenta ter sensibilidade de você achar que você não deve aconselhar aquela pessoa? Acho que foi o que a gente já conversou antes. Quando você acha que não é só aconselhamento. Cara, tenho. Minha premissa é assim: eu oro antes, oro durante e oro depois. Eu dependo muito desses feedbacks da oração, de falar com Deus, de verdade, não é para ganhar simpatia de ninguém. Sim. Há casos em que eu não tenho a menor noção de quando a pessoa está falando, está chegando a minha vez de falar, eu não tenho a menor noção do que eu vou falar. E eu tô fazendo aquela oração, Senhor, misericórdia, o que eu vou falar? Senhor, me ajuda. Então, eu dependo muito desses feedbacks. Às vezes, esses feedbacks vêm de maneira muito, muito enfática. Né? Isso aqui não é a tua alçada. Essa pessoa, ela veio aqui para você confirmar aquilo que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir a verdade. E quando vem esses insights, eu geralmente consigo pegar isso e ou esticar a conversa ou interromper a conversa para encaminhar. Porque eu acho que quando não é da sua alçada, eu acho que você precisa encaminhar. Tá. Né? Tá. Aqui uma pergunta difícil agora, Ninão. Quando no aconselhamento você percebe que o pecado da pessoa extrapola e se tornou um crime. Então, o cara fala, tive uma discussão com a minha esposa ontem, aí eu dei um soco na cara dela. Tipo,
claro, não tem só esse crime, né? Uhum. Mas como que você lida? Você deve ter lidado diversas vezes com pecados que... Porque uma coisa é orar por um pecado, né? Perdoar o irmão, outra coisa... Sim. Uhum. E a gente viu muita coisa feia de Sim. pastores que acobertaram coisas terríveis na sua prática. Como que você tem lidado? Você se tornou crime. Eu sou um pastor, eu vi que eu me deparei com crime, que eu tenho que fazer? Ah, muito embora seja uma pergunta específica, mas ela tem muita abrangência, porque cada caso é um Sim, caso. sim. Mas assim, sempre primar. O Evangelho nos dá essa consciência de que a gente precisa estar bem com Deus, bem com as pessoas e bem com a lei. Se algo que eu estou fazendo e estou compartilhando, mesmo que arrependido, infringiu a lei, eu preciso me acertar com ela. Desde violência doméstica até um crime. Vou contar uma história rapidinho Sim, claro. para exemplificar. Há 10 anos atrás, eu dava aula num seminário teológico lá em São Paulo. E eu falei sobre perdão e eu falei sobre ética na aula. Uhum, Terminou, um aluno me procurou. uhum. E aí final da aula, a gente conversou quase 1h30. Ele disse assim, olha, pastor, eu vim para São Paulo, mas eu vim de um estado tal, não vou citar aqui, Claro. e eu roubei um banco. Eu fazia parte de uma quadrilha. Eu nunca matei ninguém, eu assaltei uns 2, 3, aí eu vim para cá e eu me converti. E Deus me chamou para o ministério. Sim. E aí eu perguntei, cara, você tem um mandado de prisão? Sim, eu sou procurado da justiça. Meu Falei, Deus. amigo, eu reconheço a sua chamada, você está aqui com a gente há quase 1 ano, reconheço o seu testemunho, mas essa situação do seu passado, ela vai comprometer o exercício do seu ministério, da sua chamada, e você precisa acertar isso. Conversamos, eu não sou aquele cara que você fala uma coisa comigo hoje, semana que vem, e aí? Uhum. Não, nunca mais a gente tocou no assunto. Eu parei de dar aula lá, vim para Mogi. 3 anos atrás, eu vou fazer um curso. Quem é que tá nesse curso? Esse irmão. E aí ele veio e me deu um abraço. Nino, você me deu um conselho muito difícil. Eu resisti. Eu não queria. Mas o meu carro foi roubado há 10 anos atrás. Eu fui na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Quando eu dei o meu RG, o pessoal puxou. Fui preso. Lá, cumpri minha pena. Saí por bom comportamento. E voltei pro seminário, concluí o seminário. Não. E eu quero te convidar, porque daqui a um mês vai ser o meu concílio, eu queria que você fosse. Nossa. Pô, o cara hoje, ele pode olhar nos olhos de qualquer pessoa. Ele tá livre, né? Tá livre. Uhum. Então, violência doméstica, é a mesma coisa. E casos que são muito mais complexos, que não adianta eu falar no geral aqui, Claro, claro. mas sempre a gente precisa pensar nisso, né? Uhum. O Evangelho Uhum. nos constrange a ficar de bem com a lei. Isso foi muito bom. Uhum. De bem com a comunidade, de bem com a Uhum. sociedade, de bem Sim. consigo. Show. É um assunto difícil, porque a gente já escutou o contrário de muita gente, né? Tipo, não, daqui pra frente, tudo se fez novo. O cara pega até um texto bíblico, né? O que ficou pra trás já foi esquecido, e aí o irmãozinho tá devendo, e o Sim. testemunho dele e vai por água abaixo. E muitas outras atrocidades que É o que Zaqueu, a né? gente já viu. Zaqueu Sim. restituiu 4 vezes mais. E foi uma coisa, ele entendeu o Evangelho e entendeu que ele precisava fazer E isso. devia ser muita coisa, né? Pensando em Zaqueu, né? Com certeza. Tá com bom, certeza. vamos lá. Quando ficar calado, se torna o melhor conselho. Não é samambaia, mas quando você entende que
Já chegou alguma situação de você, como você falou, não saber o que falar e de fato você não falar? Eu tive uma situação que eu tinha o que falar, mas eu entendia que a pessoa não estava pronta para ouvir naquele encontro. Uhum, E eu pedi para a pessoa, olha, assim, eu queria conversar com você na semana que vem, uhum, porque uhum. aí eu vou ordenar melhor os meus pensamentos e você vai estar melhor para me ouvir, pode ser? E a pessoa topou. E naquele momento o silêncio foi muito eloquente. Sim, Falou mais do que se eu estivesse falando. sim, sim, tá. Muito bom. Qual o caso mais feliz? Que, claro, tudo que você pode contar, né? Uhum. De aconselhamento, assim, que você lembra, você... Pra mim é o da Carol, né? Que você ajudou muito ela e graças a É, Deus a gente tá junto aqui. é, Mas algo que você fala assim, cara, eu me senti usado por hum. Deus e eu realmente cooperei na vida. A gente sabe que é obra do Espírito, mas passou por você, assim, você, de certa forma, se orgulha no bom sentido É, de ter sido a pessoa usada por sim, Deus naquele caso. eu acho que é isso mesmo. É uma alegria santa, Sim. né? Eu tenho algumas situações, né? O testemunho que você deu da Carol fez muito bem a mim ouvir hoje. 2 anos atrás, eu fui surpreendido com uma situação de uma pessoa, uma família da minha igreja que não está mais na minha igreja, está em outra comunidade, Uhum. mas a gente tem uma relação muito boa. Saíram porque ficava mais perto para Sim. eles, mas eles viveram um drama com um filho, né? E, e o filho tinha um problema de saúde e não foi nem um aconselhamento bíblico, assim, não, eles tinham ele tinha um problema sério Aham. e ele tinha que fazer uma cirurgia e tinha algumas variantes para essa cirurgia e eles não sabiam o que fazer. E aí eles foram me procurar e a gente nunca deve dizer o que a pessoa deve Tem que fazer, fazer. né? Mas dessa vez eu quebrei o protocolo, porque quando eu apontei os caminhos, eu entendi que o caminho que eles iriam tomar não era o melhor caminho. Uhum. Então eu disse para ele assim, olha, pensa bem, seu filho hoje ele tem 5 anos, mas ele vai chegar a ter 18 anos. Se ele chegar a ter 18 anos, ele gostaria de ter tido essa oportunidade que vocês estão negando agora? Ou ele queria correr o risco de ter oportunidade? Uhum. E eu falei isso e orei com eles. Uhum. E Uhum. aí, cara, isso passou 8 anos. 2 anos atrás eu tô num ensaio de Natal na igreja com um musical que ia ter. Aí chega esse casal. Chega com uma cesta de Natal e diz assim, olha, a gente está atrasado, pastor. Há 8 anos o senhor nos deu uma direção e que foi aquilo que Deus nos abençoou. Nosso filho fez a cirurgia, deu tudo certo. E a gente nunca esqueceu aquela frase que você disse terminando o aconselhamento. Só que a gente nunca voltou para agradecer. Você nunca cobrou nada da gente. Mas hoje a gente entendeu, o Espírito nos incomodou e a gente veio aqui Uhum. dizer que foi uma bênção. Então, esse caso, e eu não lembrava mais, cara. Não lembrava mais. Então foi bem emocionante. Lembra, eu só compartilhei com a minha esposa depois. Sim, Mas é um daqueles casos que você tem, a gente fala, cara, é Deus, né? claro, É Deus. claro. Show. Por último aqui, é... 3 dicas para um jovem pastor aí que está começando o aconselhamento. Quais seriam 3 Três dicas dicas. essenciais Tá. na área do aconselhamento? Legal. Ser uma pessoa extremamente confiável, Hum. inclusive na sua motivação pela qual você quer aconselhar. Por que você quer aconselhar? Isso é muito importante. Ser confiável porque é aquilo que nos confidencia você não pode revelar. Você tem que ser uma pessoa Uhum. que tenha crédito para guardar sigilo. Segundo, olhar para Jesus, o maravilhoso conselheiro, que ele tem as 2 outras marcas que a gente precisa, que é amor e compaixão. Amor e compaixão. Se a gente desenvolver isso se a capacidade de ser uma pessoa confiável, ser uma pessoa que ama
E a gente tem muito preconceito, né? Uhum. Nós vivemos num mundo preconceituoso, que nos instiga todo o tempo a sermos preconceituosos. Uhum. E um conselheiro preconceituoso, ele não ajuda ninguém. Não ajuda. Então a gente precisa amar as pessoas e a gente precisa ter compaixão. Na compaixão, eu digo o seguinte: a gente tem que entender que as pessoas têm uma natureza pecaminosa. Uhum. Uhum. E por causa disso, elas podem fazer coisas horríveis, inimagináveis. Mas essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser trabalhadas. E não serão se eu não tiver compaixão. Uhum. Então, esses 3 conselhos, eu acho que, para iniciar, eu acho que tá muito Muito bacana. bom, Linão. Isso que você não gosta de falar nas Não, câmeras, né? não. Cara, eu tô assim, essa semana aqui tem sido muito legal. Claro que para quem acompanha a gente vai durar meses, né? Porque eu solto um por semana só. Mas para mim tá sendo bem intenso Uhum. e é uma área que eu preciso crescer, todo mundo sabe disso. Então, gravar com você, para mim é uma alegria. Claro, sempre é uma alegria, mas há pessoas que eu não tenho crise de honrar quem de fato fez parte da minha trajetória, né? Então você, o André aqui, o próprio Ivone, o Jaziel, tanta gente aqui no JV que somaram com tudo isso, né? Então eu te agradeço muito pelo seu deslocamento, sua agenda tão apertada, a igreja, graças a Deus, crescendo cada vez mais e vocês vivendo um tempo maravilhoso lá, comemorando 10 anos lá, junto com essa comunidade que com certeza é muito importante para você. Então, eu te agradeço. Eu acho que quem está lá do outro lado da tela vai também agradecer, vai poder mandar isso para as pessoas. Então, você tem um conteúdo aqui riquíssimo, 29 anos de experiência pastoral, pós-graduação e só de aula aqui no JV, 27 anos. 25 anos. 25 anos aqui na FLAM, e muito desse tempo voltado ao aconselhamento, diversos livros lidos e muita experiência. Então, eu realmente agradeço, você que está aí com a gente até agora, e te peço só isso, né, que você curta, compartilhe isso com alguém, com seu líder de pequeno grupo, líder jovem, pastor, para que a gente possa crescer mesmo nessa área do aconselhamento, não terceirizar, assumir essa responsabilidade e bênção que Deus deu para nós cristãos e para nós pastores, e não. Então, não sei nem como terminar isso aqui, nem tô vestido a caráter, mas, gente, muito obrigado. Eu tô quase sempre esquecendo, cara, quase que eu terminei sem o quadro de novo. Não, a gente só tem um quadro nesse programa. Como que eu esqueço? As pessoas vão achar que é personagem. Não é. Eu ia terminar. Tô tão feliz de ter vocês aqui que eu tô até meio... E também tô sem os meus ajudantes, então eu fico meio confuso. Eu sou o cara mais confuso do mundo. Tranquilo. Mas não, a gente só tem um quadro nesse podcast aqui, que é o 2 Minutos para o Mundo. Surgiu dessa ideia louca de... Se Deus me desse essa chance de falar com o mundo inteiro, mas como era uma chance muito louca, ele só me daria 2 minutos, mas não sou tão bom assim, né? E eu pensei, o que eu falaria, né? Qual é a mensagem que flui do meu coração? Eu acho que se todo mundo tivesse essa oportunidade, avisado, falou assim, cara, o mundo inteiro tá te ouvindo, qual é a coisa mais importante que você tem para dizer? Aí você olha ali pra câmera 29, essa outra aqui, e você... 29 foi ótimo. Eu só acho que só tem 2, mas tem 29. E você abre o seu coração aí, 2 minutos para o mundo com ele, pastor Nino. Legal. Pessoal, eu diria uma mensagem para o mundo assim, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Cuide bem de você. Precisamos cuidar da nossa saúde mental. Nós vemos dias de muito estresse, de muita correria. Nós estamos numa corrida em que a gente se compara com as pessoas. Isso vai só nos enfermar. A gente precisa compreender que cada um corre uma corrida diferente e a gente precisa aprender a se valorizar um pouco mais, cuidar um pouco melhor da gente. Nessa questão de cuidar melhor da gente, eu também queria pensar com você que a gente precisa aprender a lidar com os nossos erros, com os nossos fracassos. A gente precisa aprender a lidar com o nosso passado. O nosso passado, ele não pode ser um lugar de residência. A gente não pode morar no nosso passado.
precisa ser um lugar de passagem. As pessoas, às vezes, quando a gente comete um erro, e eu já os cometi na minha vida, talvez é por isso que eu consiga ver algumas situações hoje com um pouco mais de compaixão. A gente precisa entender que nós não moramos mais no passado. Uhum. E a gente precisa entender isso. Podem nos procurar no nosso passado, mas não vão nos achar, porque a gente está olhando para frente, a gente está cuidando da gente, a gente está aprendendo a ser cuidado. Então, se você precisar de ajuda para cuidar de você, é como eu disse aqui para o Dani, ande com gente que seja melhor que você, ande com pessoas que ouvem a Deus. Essas pessoas, elas vão te acolher, vão te orientar e vão permitir que você experimente a melhor versão de quem você é. A Bíblia diz, diferente da psicologia, que a melhor versão de nós mesmos está em Jesus de Nazaré, o modelo do varão perfeito. Que a gente se pareça mais com Jesus é a minha fala, o meu desejo para mim e para você. Amém, amém. Obrigado, Nino. Obrigado. Tamo junto, Que honra. amigo. Gente, sejamos uma bênção, se Deus quiser. Na semana que vem a gente volta aqui, mais conteúdo para vocês. Vamos juntos, que todos nós possamos olhar para frente, né, seguindo com Jesus, sendo sim a melhor versão em Cristo e aproveitando o benefício de ser a morada do Espírito Santo para crescer, para amadurecer e para manifestar a graça dele a todo mundo. Obrigado. Até a semana que vem. Sejamos uma bênção. Um abraço. Cara.